a minha concepção sobre ansiedade e como você pode utilizar os instrumentos que você já tem, as ferramentas que você já tem para compreender melhor isso e enfrentar isso de uma forma mais madura, mais adulta, tá? Então é esse nosso bate-papo de hoje. O que acontece, né? Eu fiz um esqueminha aqui para você entender. E é importante que você compreenda essa estrutura, por isso que eu fiz de uma forma visual. E professor não sabe fazer de uma outra forma, senão escrevendo, criando esquemas, criando esses mapinhas aí, porque é assim que o professor sabe se comunicar. Nós como seres humanos, todos nós, eu, você, a minha mãe, a minha esposa, as minhas filhas, todo mundo, sempre trabalham internamente com 3 desejos que nos acompanham diariamente. Do momento que a gente acorda, ao momento que a gente vai dormir e até nos nossos sonhos. Esses 3 desejos, eles atuam em 3 níveis, tá? Nível externo, nível interno e nível filosófico. Eu vou tentar explicar isso de uma forma bem objetiva e bem simples, e como essa ideia tem me ajudado a me tornar uma pessoa muito pouco ansiosa com as coisas que eu faço na minha vida. É claro que a ansiedade sempre vai existir, porque é uma condição humana, e vocês vão entender por quê. Mas como é que eu racionalmente consigo pensar essa minha ansiedade e consigo confrontar essa minha ansiedade de uma forma sempre racional, tá? E resolve na maioria das vezes, na maioria das situações, ela resolve. Por isso que as pessoas, quando se aproximam de mim, as pessoas que convivem comigo, vão me dizer: Lúcio, você não parece uma pessoa muito ansiosa. E eu realmente não sou muito ansioso. Aliás, justamente por ser bastante ansioso, eu tive que aprender a controlar a minha ansiedade, até para funcionar no nível melhor, tá? Então, olha só, nós temos 3 desejos que estão habitando dentro de nós: o externo, o interno e o filosófico. Eu vou usar um exemplo bem, vamos dizer, mundano, um exemplo bem comezinho aqui, para tornar clara essa minha ideia. Tudo que a gente vive nos afeta nesses 3 níveis. Antes de me aprofundar, eu preciso explicar isso como uma coisa que pode acontecer no seu dia a dia. Imagina o seguinte: você está na sua casa e vai receber visitas para o Natal. Imagine que agora, no dia 24, na véspera de Natal, vai ter uma ceia de Natal na sua casa. Você vai receber algumas pessoas, alguns familiares, você vai receber pessoas que você gosta, e as pessoas vão compartilhar com você ali a ceia de Natal, e vai ser um momento ali entre família. Quando dá no dia 24 de dezembro, pela manhã, você está preparando as coisas, organizando, limpando a casa, preparando para receber as pessoas, e você percebe que a privada do seu único banheiro da sua casa entupiu. Esse exemplo da privada entupida, ela gera automaticamente o primeiro desejo, que é o desejo da solução de um problema externo, de um problema que está ali, é um problema prático, é um problema que está no mundo real, que você precisa resolver. Bom, a privada está entupida e eu preciso resolver essa situação antes de que cheguem outras pessoas. Depois eu vou fazer isso, é uma analogia, claro, depois eu vou transportar isso para vários aspectos da sua vida, e você vai ver que isso vai fazer muito sentido. Então, aquilo gera um problema externo. Qual é a solução? Qual é o desejo externo imediato que surge? Resolver o problema. Ou seja, você vai ligar para alguém, ou você vai usar alguma coisa que você tem na sua casa, um desentupidor, alguma coisa, para resolver aquele problema, que é um problema que está ali, pipocando, que está te trazendo um problema imediato, uma situação que exige uma solução imediata. Mas, se você for pensar, esse desejo externo de resolver aquele problema que está acontecendo ali, ele opera no nível racional. Tanto que você vai resolver aquilo de uma forma racional. Você não vai quebrar a privada, você não vai agir de uma forma emocional em relação àquele problema. Bom, o problema está ali, eu preciso resolver esse problema. Estou com uma privada entupida. Como é que eu resolvo esse problema? O seu eu racional, que nós falamos numa live anterior, vai conseguir enfrentar esse problema de uma forma muito objetiva e vai te achar uma solução, ligar para o encanador, ligar para alguém, resolver aquele problema. Já ocorre nessa mesma situação, ocorre um sentimento que é a sensação ou o tipo de sentimento que aquele problema gera.
E esse problema ele está no seu eu emocional, ele é interno, você não necessariamente exterioriza ele. E ele também não soluciona nada, ele é apenas sentimento. Por exemplo, sentimento de vergonha, de pensar que aquilo pode te gerar um constrangimento, né? Ou seja, aquele problema objetivo e real te gera sentimentos. E você tem desejos internos, que não necessariamente você exterioriza, de resolver aqueles problemas internos. Então, resolver aquele problema externo gera sentimentos internos que você também busca resolver, mas ele não está no nível de consciência. Porque você sabe que se resolver aquele problema externo, aqueles problemas internos automaticamente desaparecem. Esse sentimento de que você tem, de que pode passar por um constrangimento, de que aquilo é uma coisa chata, de que aquilo é uma coisa ruim, que aquilo te gera um desconforto. Esse sentimento, ele é interno, você não necessariamente exterioriza, mas você também está tentando resolver. Então você está focado em resolver o problema externo, mas com sentimentos, com conflitos internos acontecendo dentro do seu peito, projetando problemas que podem acontecer mais tarde. Ou seja, uma visita vai precisar usar lá o seu banheiro e você vai ficar constrangido de ter aquela situação. Então esse constrangimento, essa vergonha, esse sentimento, ele se dá no nível emocional. Só que você não exterioriza, porque você sabe que objetivamente você resolvendo o problema externo, automaticamente você resolve o problema interno. Existe então o problema externo, existe o problema interno que se opera no nível emocional. Perceba que esse problema interno é uma projeção de uma situação que nem ocorreu ainda. Ou seja, essa projeção de que você vai se sentir embaraçado, que você vai sentir vergonha, que você vai sentir constrangido, é apenas uma projeção do que aquele problema externo está te causando emocionalmente. E essa ponte entre o problema externo que você quer resolver e esse sentimento dessa projeção no nível emocional que o problema externo está lhe causando, ele gera o quê? Ansiedade. Mas existe um problema que é um problema filosófico. Então existem problemas externos, que eu falei para vocês, é aquele problema. Você projeta o seu sentimento emocional em relação às consequências. E existem os problemas filosóficos, que ele opera no nível mais profundo, que ele opera no nível espiritual, que são os porquês. Por exemplo, se você tem um problema e projeta, e você tenta resolver aquele problema, a sua privada entupida, e você projeta aquele sentimento, isso gera ansiedade, é porque existe no seu profundo ser uma coisa que te afeta no nível muito, muito, muito básico da sua sobrevivência, no nível espiritual, no nível filosófico, que é: eu não posso ser visto como uma pessoa suja. Eu não posso ser visto como uma pessoa porca. Eu não posso ser visto como uma pessoa que não tem apego à limpeza. Isso opera no nível do porquê mais profundo. Quando você lida com ansiedade, você, em geral, está focado no seu problema externo. O seu problema externo está acontecendo agora. Você está projetando em relação àquele problema externo. Você está projetando em relação àquele problema externo a sua ansiedade, porque você não controla os resultados que podem advir da não resolução desse problema. E isso te afeta no nível filosófico e espiritual, porque isso te atinge em um nível muito mais profundo. O que eu faço para lidar com esse sentimento? O que eu faço para lidar com esse sentimento? Eu simplesmente mudo o foco. Muitas vezes esse problema externo ele simplesmente não pode ser resolvido. Ou esse problema externo ele não pode ser resolvido no curto prazo. Ou esse problema externo ele só vai ser resolvido através de um processo longo, duro, árduo, de trabalho, de estudo. Por exemplo, a sua aprovação em concurso. Então, a sua aprovação de concurso é o desejo externo que você tem, palpável, que existe no mundo real, no mundo das pessoas. Mas a projeção que você faz de não atingir isso gera esse sentimento interno, essa ansiedade, esse medo da frustração, esses medos que surgem justamente de você não ter certeza de que vai conseguir resolver esse problema externo. Isso gera o que provavelmente você está sentindo agora.
Sempre que isso acontece comigo, eu volto o meu foco, a minha força, a minha energia para o meu eu mais profundo, para o meu porquê, para o meu eu filosófico, para o meu eu espiritual. E quando eu volto para o Lúcio mais profundo, que não está focado no problema externo e nem nos sentimentos que esse problema externo está gerando nele, eu penso, qual é o meu porquê mais profundo? E o meu porquê mais profundo, eu até poderia dizer que você tinha que descobrir isso em você, mas eu vou te sugerir, porque eu acho que isso é um porquê geral, um porquê que serve para qualquer pessoa, Deus me colocou nesse mundo para evoluir a cada dia. E o que eu posso fazer em relação àquele problema que está acontecendo, ou que pode acontecer, ou que eu quero resolver, e o que eu posso fazer em relação a esse sentimento que projeta a dor de não resolver esse problema, é melhorar o Lúcio mais íntimo, é evoluir a cada dia, buscando sair da mediocridade que a limitação, a condição humana me impõe de início. Quando eu tenho um grande projeto que eu quero realizar, quando eu tenho um grande desejo, uma grande meta que eu quero realizar, naturalmente esse é o problema externo que eu quero resolver. E esse problema externo me gera dores, ansiedade e projeções, porque eu sei que esse problema externo não depende só de mim, depende de várias coisas. Mas todos os dias quando eu acordo, todos os dias quando eu me coloco a estudar e a trabalhar, eu penso, por que no nível mais profundo eu estou fazendo isso? Para ser uma pessoa melhor, para ser um ser humano melhor, para fazer jus à inteligência que Deus me deu.